Pois é! E aí, 30 graus nós estamos torrando ou 15 graus nós estamos congelando? Qual é o melhor clima? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Cami Escrivano e hoje eu vou falar de clima. E é muito engraçado porque aqui a gente tá no verão. Eu sei, é verão, pois é. Mas eu tô com frio. Nosso verão hoje aqui tá em 20 graus, semana que vem a gente vai chegar em 40, é fantástico. Tem essas coisas, isso é coisa da França. Mas eu, retomando um pouquinho, né? Há uns tempos atrás, e na verdade pegando até uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Como é que é? O que é melhor, morar no Brasil, morar no Brasil, morar na Europa, enfim. E eu decidi então, por conta até de uma pergunta que a minha irmã fez, fazer uma série de vídeos comparando a minha experiência, né, em relação a alguns aspectos entre a Europa e o Brasil. E hoje eu vou falar de clima. Bom, primeiro, pra quem odeia frio, cara, não venha. Não venha de verdade. Ou não vem, ou decide não odiar mais o frio, que foi o que eu fiz. Só pra contar, quando eu morava no Brasil e eu tinha, sei lá, e aí tinha lá a previsão dizendo que ia ter 18 graus ou menos, eu sentava na minha cama e chorava, literalmente. Aqui, quando faz 18 graus, só falta soltar fogos. Então, a gente se acostuma também, né? Mas aí, vamos lá. Clima na Europa e clima no Brasil. Coisas boas do clima na Europa. Primeiro, cara, de verdade, a gente tem 4 estações. E isso é uma coisa que me fascina. O brasileiro não tem 4 estações, né? Especialmente quem mora em São Paulo, que tem um monte de estações ao mesmo tempo, no mesmo dia, aquela coisa meio confusa. Ver 4 estações é fascinante. Então, assim, o calor é quente mesmo, né? E aí, quando começa quando chega no fim, né, do verão, que já é final de setembro, o mês de setembro já começa a esfriar um pouquinho, mas quando chega setembro, outubro, você vai vendo as folhas realmente ficando douradas, já não tem mais flor, porque caiu tudo no calor, né? Esturricou, derreteu. E você vê esse processo. E aí você vê as folhas ficando douradas, e aí você vê depois as folhas todas caindo, e de repente começa a nevar, e fica tudo branquinho, aquele frio do inferno. E aí passa aquele frio desesperado, e não sei o que, e de repente você já tá ali ansiando por aqueles primeiros brotinhos, e aí os brotinhos começam a nascer, de repente um dia, plá! E aí enche de flor, e não sei o que, e de repente vai esquentando, 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 e chega o verão outra vez. Isso a gente vê aqui. No Brasil não tem isso, né? Vantagem do Brasil, caraca, a gente não passa o frio que a gente passa na Europa. E aí, assim, quando você fala 12 graus, né, na hora do almoço, ai, que horror, aqui a gente passa -8, né, em dias muito frios. Então, tem aí, é muito diferente. Mas vale também ressaltar uma coisa que eu ouvi antes de sair do Brasil, de uma tia que mora nos Estados Unidos, e é muito verdadeiro, que é o seguinte, ela falou assim, cara, eu nunca passei tanto frio na minha vida quanto quando eu morava no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não é preparado para baixas temperaturas, com exceção do sul do país, que tem calefação, né, como é que se chama? Sei lá, calefação não é ar-condicionado. Eu só sei a palavra em italiano, gente, que é riscaldamento. Sei lá, aquecimento. Pronto, lembrei, aquecimento. Fora o sul do país que tem realmente aquecimento, né? A maioria dos lugares não tem aquecimento. Então, tem épocas do ano que estar em casa é muito mais frio do que estar na rua. E outra, não tem essa coisa da roupa quente, né? Preparada realmente para o inverno, etc e tal, como tem na Europa. Aqui na Europa, primeiro que todas as casas têm aquecedor. Todas as casas têm aquecedor. Ou a esmagadora maioria, né? Quase todos os transportes, ou praticamente todos os transportes, e de novo tô falando da minha experiência, tem aquecimento. Então não é que você entra no metrô e fica morrendo congelado, né? Mesmo nos momentos em que não tem ninguém. Não é que você entra no trem e fica desesperadamente congelando lá. Então assim, os ambientes são preparados para o frio, né? Então isso é uma vantagem. Desvantagem, né? Na Itália sim, na França não. Na França, os transportes públicos não têm ar-condicionado. Então, na época do canicula, que é a época onde os ventos africanos super quentes, etc e tal, vêm e passam uma semana cozinhando, né, os pobres franceses branquinhos e
Não, tem os franceses negões também, né? Assim, mas os franceses em geral, né? Inclusive nós que somos imigrantes, cara, é de morrer. É realmente de desidratar de verdade. Tem toda uma série de cuidados que o governo incentiva e tal. Tem movimentos onde os restaurantes dão água e gelo para as pessoas de graça, porque realmente não tem ar-condicionado em muitos lugares. E no Brasil não, né? Os lugares são climatizados para o calor, então realmente você vai em muito lugar, você tem ar-condicionado, você tá mais ou menos sempre nos 22, que acaba aqui, né? Facilita muito, né? Essa coisa do clima. Então, de novo, não tem nem vantagem nem desvantagem, ou tem vantagem e desvantagem, depende muito de como você lida com a coisa. Desvantagem na neve. Cara, nem sempre você sai, e quando neva demais, realmente fica muito complicado. E a neve é muito bonita nos primeiros 2, 3 dias, né? Depois, assim, você sair e ficar úmido, congelado e com os ossos doendo, assim, não é agradável como parece nos filmes, né? Até porque não é todo dia que você tem tempo de se jogar e fazer anjinho de neve. Não funciona assim, né? A vida prática, ela é prática em qualquer lugar. Como no Brasil, também a gente não vive de biquíni na praia, né? Como já me perguntaram, mas você não sente falta do mar? Isso quando eu morava em Milano, né? Aí eu virei pro italiano e falei, e você sente falta do mar? Aí ele falou assim, mas não, eu moro em Milano. Eu falei, pois é, eu sou de São Paulo. Como assim? Eu falei, então, Milano tem mar? Então, São Paulo também tem mar. Você conhece São Paulo? E aí eu mostrei uma foto de São Paulo e ele ficou, olha, que máximo, né? Então, enfim. E aí, realmente, são parênteses aí, né? E, enfim, então, de novo, não tem, né, nem melhor nem pior, tem vantagens e desvantagens. E, mais uma vez, respondendo aí, eu acho que tem a ver com o que você está disposto a encarar. Tem o seu lado bom sempre, tem o seu lado difícil sempre, tem muito mais a ver com a maneira como a gente abraça essa novidade e abraça aquilo que a gente está vivendo, tá bom? Bom, é isso. Se você curtiu, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber os próximos vídeos. A propósito, no próximo vídeo eu vou falar de transportes, ok? Grande abraço e até lá!